eu tive um insight e fui procurar fazer isso, tá? Que foi o filme do Black Mirror, tá? E ali dentro do filme eu tive vários insights com várias coisas. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou colocar isso dentro do digital, dentro do que eu faço hoje no marketing, tá? E eu tive a fantástica ideia de fazer isso no modo Kiss, tá? Fala família, vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu estou começando a fazer uma nova estrutura de funil agora, utilizando o Keys, e eu tive alguns insights e eu coloquei ali dentro do Keys que ninguém está usando. Eu tentei pesquisar, tá? Pelo menos eu não achei, nem as pessoas dos Estados Unidos, nem aqui do Brasil, Portugal, os principais ali, pessoas que estão no digital hoje, eu não consegui ninguém ver utilizando esse tipo de estrutura. Esse vídeo aqui sem roteiro, eu estou fazendo ele para ficar registrado aqui, tá? Que eu estou utilizando esse novo funil, hoje é dia 4/5/2025. E para vocês verem como que vai ser esse novo funil que eu vou utilizar, vou implementar, vocês vão ver um pouco da estrutura dele, eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Eu vou explicar aqui um pouco da lógica, tá? Que eu utilizei e depois, quem sabe, fazer até um treinamento disso para vocês aqui. Vou trocar aqui a câmera. Perfeito. Gente, esse Keys aqui, tá? Isso daqui é onde eu estou montando, tá? Toda a estrutura do Keys. E a gente tem aqui algumas etapas aqui, ó, do Keys, tá? E como eu quis estruturar isso? Foi de um insight. Por isso que eu falo, o filme que você vai ver, o conteúdo que você vai ver, até isso, ele tem que estar adequado ao que você quer para você, tá, família? Por quê? De um filme que eu tava vendo, vou falar o nome do filme aqui para vocês já já, eu tive insight e fui procurar fazer isso, tá? Que foi o filme do Black Mirror, tá? E ali dentro do filme eu tive vários insights com várias coisas. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou colocar isso dentro do digital, dentro do que eu faço hoje no marketing, tá? E eu tive a fantástica ideia de fazer isso no modo Kiss, tá? E eu espero que vai funcionar muito, tá? Ainda não fiz essa estrutura, tá? Rodar, não testei tráfego para ela, etc. Tô vendo aqui só para gravar o vídeo para vocês, depois de ter montado, ficado horas e horas e horas montando ela aqui. Qual que é a lógica desse funil aqui, tá? Esses dois pilares aqui são mais importantes, tá? A promessa e a qualificação. A promessa é a alma do negócio, que é onde você vai fazer os leads. Só um pouquinho a câmera que chega para cá. Pronto, agora tudo certo. É onde que você vai fazer a promessa para os leads que vão chegar, tá? E ali eles têm que se sentir pertencido à promessa da qual você está fazendo, tá? Eles têm que se sentir, beleza, isso é para mim, é o que eu quero, faz sentido na minha vida, tá? E aí a gente tem um grande pilar hoje que é um problema sério para fazer tráfego, que é o quê? Para qual público que eu vou anunciar? Ah, é o criativo tal, para o público tal, para o público X. E aí você tem que fazer milhares de campanhas, blá, blá, blá. E eu pensei, gente, por que a gente não faz só tráfego para público aberto? O criativo, ele pode ser aberto, tá? Ele pode estar falando com várias pessoas. Breno, como assim? Exemplo. Se eu fosse vender, eu vou dar exemplo de outro nicho, tá? Um exemplo que é até um nicho aqui do qual a gente trabalha, tá? Se eu fosse vender, tá? Seguro, é o antigo seguro DPVAT, tá? Que hoje eles colocaram outro nome, não existe mais seguro DPVAT hoje, mas se eu fosse vender o seguro, que cobra a mesma coisa que o DPVAT, só mudaram o nome, eu iria vender ele para motoristas. Motorista, aí vai entrando nos subnichos, você tem que segmentar os públicos, tá? Motorista de caminhão, motorista de aplicativo, motoboy, e por aí vai, você tem que segmentar todas essas pessoas. Só que você não precisa fazer isso com isso aqui que eu pensei, que eu quero muito que funcione. Por quê? Eu posso fazer como que seria? Eu vou dar duas explicações aqui. Como que seria um criativo, ele em aberto e ele em fechado, tá? Para um público. Eu posso atingir todos esses públicos do qual eu falei para vocês, tá? Motorista de aplicativo, caminhoneiro, motoboy, etc. E um criativo fechado. Um criativo fechado seria eu falar assim: você, motorista de aplicativo. Aí eu estou falando com quem? Com as pessoas que é motorista de aplicativo, de Uber, 99, InDrive e por aí vai. Você, motorista de caminhão. Isso é você segmentar um criativo. Quando eu falo você, motorista, eu já começo a abrir. Por quê? Pode ser motorista de caminhão, pode ser motorista de aplicativo, pode ser motorista de qualquer coisa, mas aí eu quero incluir o motoboy também. Aí eu posso abrir mais ainda. Você pilota, você dirige, você precisa de um seguro. Olha como é que eu abri o leque para o meu criativo para atingir todos esses públicos do que eu quero. Abrindo, mas aí é uma merda. Você vai começar a direcionar para todo mundo, dar tiro para tudo que é lado e fica ruim o tráfego. Sim, concordo em partes isso. Por quê? Antigamente a gente não tinha uma estrutura onde que a gente conseguia qualificar esses leads que vêm já direto.
E com o que eu vi lá no filme de Black Mirror, eu já pensei numa estrutura dessa e tive insight para montar isso. E qual é esse insight? Aqui dentro da promessa, a gente vai fazer aqui igual eu estou fazendo. Agora eu vou falar diretamente do meu nicho, a promessa direta, tá? Aprenda a profissão do futuro, o plano 5K com automações IA. Quem está interessado em automação e inteligência artificial vai estar interessado na minha promessa. Quem não está já cai fora. Beleza, já qualifiquei o público ali. Quem quer de quem não quer. Que é o mais importante que você tem que fazer na hora de qualificar o lead. E você tem que também qualificar direções dele. Por quê? Existem ramificações, tá, de público dentro do seu nicho. Tá? Exemplo, o meu nicho que eu vou falar aqui agora. Existem pessoas que são gestores de tráfego que precisam de automação para automatizar certas coisas do qual eles estão fazendo e ter mais rentabilidade. Ponto. Tem pessoas que trabalham como afiliado, eles não querem mais fazer isso e querem exercer uma profissão digital, outro público. E por aí vai, eu posso ficar falando aqui de vários públicos, mas não é esse o intuito do vídeo, quero explicar para vocês o conceito do que eu estou fazendo. E aqui vem a alma, é tudo do negócio, é o coração disso tudo aqui que eu vou explicar para vocês. Então presta muita atenção nessa parte aqui. Aqui você vai segmentar, aqui em qualificação, quando você criar, você vai segmentar com perguntas, tá? E perguntas direcionadas para quantos públicos do qual você quer atingir. Lá no criativo que você fez, você sabe, eu quero atingir o público A, B, C, D, E, F, vamos botar que tenha 5, 7, 10. Você vai colocar aqui 10 perguntas se tem 10 públicos. Se tem 5 públicos diferentes, você vai colocar 5 perguntas, 6, 7, por aí vai, tá? No meu aqui vai ter 4, tá? Que eu quero atingir dentro disso daqui. Quais são esses 4? Você trabalha ou tentou trabalhar no digital? Escolha a opção abaixo. Sim, mas ainda não tive resultados. Sim, tenho poucos resultados. Não, mas quero começar. Já vivo do digital. Esses 4 públicos aqui, porra, eu acho que eu nem preciso explicar, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quem ainda não teve resultado, vai clicar aqui. E essas pessoas vão receber uma copy específica para elas. Tenho pouco resultado, elas vão receber uma copy específica para elas, de quem já tem resultado. Não mais quero começar. Esse público aqui não tem nada a ver com o público daqui de cima. Ó. Sim, tem poucos resultados. Sim, mas ainda não tive resultado. É essa pessoa que ela nem começou, ela nem sabe o que é um CPM, ela nem sabe o que é um funil. Como é que eu vou falar com a mesma copy que eu uso para esses dois, eu vou falar com esse daqui, ou muito menos para esse daqui que já vive digital. Então, cada público é uma linguagem diferente. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando a gente vai para uma reunião, vou dar um exemplo mais para enfatizar mais ainda. Quando eu vou para a praia, eu vou de terno e gravata? Claro que não, porra, eu não vou. Eu vou botar uma roupa de banho, uma sunga, descalço, de chinelo, roupa de praia, tá? E a linguagem é a mesma coisa. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego falando gira. E aí, qual é, meu irmão? Como é que você tá? Cara, isso não é a linguagem que você usa para aquilo ali. Você vai usar uma linguagem mais formal. E a mesma coisa aqui. Para cada público você vai usar uma linguagem diferente, tá? Para esse público aqui que nem começou, cara, eu não vou falar com termos técnicos, funil, CPC, CTR, eu não sei o que. Não, é a linguagem menos técnica possível. É o beabá do beabá. Para cá, para esse cara que já vive do digital, é outra cópia diferente. E aqui dentro que é o coração do que eu falei, do que você faz. Aqui eu vou segmentar para onde cada pessoa vai, qual rota que ela vai seguir. Eu tenho 4 rotas aqui diferentes, tá? Que lá depois no futuro elas vão se encontrar, mas são 4 rotas diferentes que eu direciono esses leads e falo o principal, o que eles querem ouvir, tá? Porque se você for uma pessoa que, sim, mas eu ainda não tive resultados, você não teve resultados aqui no digital, eu vou adequar para você, você não teve resultado. Então, vou saber o que falar para você. Eu vou dar um exemplo aqui com o SR1, tá? Se você entrou no digital, comprou cursos, tentou... Esse daqui, gente, toda essa cópia aqui é estruturada para quem não teve resultado no digital. Por quê? Ela entrou no digital, ela comprou curso, ela tentou vendendo como afiliado, ela revendeu produtos ou até tentou fazer tráfego, mas mesmo assim não teve resultado. Isso daqui é a maioria, tá? A maioria faz essas coisas aqui da qual eu estou citando aqui, quem tentou no digital. E elas não têm resultado, fica frustrado. Aí eu coloquei aqui uma explicação lógica, né, para dar plausibilidade. Saiba que você não está sozinho. Mais de 92% das pessoas entram no digital e não conseguem viver disso. Ela fala, pô, beleza. Estou frustrado, mas nem tanto. Mas o erro não está em você. O erro está no caminho que te mostraram. Aí a pessoa vai pensar, pô, beleza. Fiz isso tudo, mas o caminho que me mostraram não é. Então qual que é o certo? Ela vai clicar em próximo para dar continuidade à cópia, tá? E a mesma coisa você vai usar de linguagem diferente para os públicos diferentes do qual tem aqui, tá? Você vai utilizar a mesma coisa, você vai falar
com quem quer ouvir sobre o que você quer falar. Você não vai estruturar uma copy para quem já vive do digital, para um cara que, pô, nem começou. Tu vai fazer uma cagada enorme. E aí veio esse insight do Black Mirror, tá? Ele é um filme dinâmico, tá? Que você interage, tá? Um filme interativo, tá? É o que a gente chama de filme dinâmico também. É um filme interativo que é onde você vai escolhendo, tá? O que você pode fazer ali. É como se você fosse o personagem do filme. Cada escolha... Desculpa, gente. E cada escolha ali... Deixa eu abrir minha câmera aqui. E cada escolha que você faz tem uma consequência no futuro, tá? Exemplo, lá tem uma escolha lá, e olha como é que é muito louco. Tem uma escolha, se você vai matar o próprio pai ou se você não vai matar o próprio pai. Beleza. E aí, gente, eu não tô dizendo que tá certo ou que é errado, eu tô contando o que tá no filme, pelo amor de Deus, tá? E aí, o certo é ali, tá, do filme, para você conseguir atingir o objetivo do qual é no filme, é você matar o seu pai. Só que tem uma escolha depois disso que escolhe se é você enterrar ou você picotar. E ali, aquela escolha ali, dependendo de qual você escolhe, vai impactar no futuro. De você ser preso ou não. Sempre que você escolhe enterrar, você é preso, tá? Tem várias rotas que você chega nisso, tá? É o que eu falei para vocês, tem várias rotas diferentes, mas depois ali você chega nessa parte, essa parte é inevitável. Você precisa escolher. Você tem que matar e você precisa escolher qual maneira que você vai fazer depois que você mata, do que você vai fazer sobre isso. Se você vai enterrar ou se você vai picotar. E se você escolher enterrar, todas as formas, todas as rotas te levam para cadeia. E a rota de picotar, não, porque você desaparece com o corpo. E o que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa aqui. Aqui, quando você faz o lead ali, que ele chega e escolher uma rota, você sempre tem que pensar lá no futuro o que ele vai estar para escolher, tá? Por quê? Esse mesmo peso do qual eu tô falando para vocês, de escolher enterrar e escolher fatiar. Cara, parece a mesma coisa, mas não é, tá? Essa escolha que você vai tomar agora vai ter uma consequência no futuro. E aqui é a mesma coisa dele. Quando ele clica ali e escolhe, eu não tenho resultado, cara, ele já te deu tudo o que você precisava. Você já sabe quem é esse lead, você já sabe o que ele quer, você já sabe os principais problemas dele. Então você já sabe coordenar para onde ele vai, tá? E o filme me deu esse insight de, como que eu vou implementar isso para persuadir, levar a copy para o lead do qual eu quero, mas sempre levando ele para aquela rota ali do qual ele tem que seguir, sabe? Porque a pessoa ela não tem resultado ainda. Então eu vou falar isso. E o principal, tudo que ela quer escutar. E qual que é o conceito disso tudo? É fazer a pessoa pensar, ele sabe tudo que eu quero, ele sabe tudo que eu preciso. Então foi a ideia desse funil aqui. Eu não vou destrinchar o funil mais a fundo, tá? Tem muito mais coisas aqui, tá? Daqui do funil que vocês podem ver, tá? O funil vai ter aqui embaixo aqui. E muito mais coisas que eu quero explicar sobre esse funil, mas eu não vou largar tudo aqui. Ainda vou testar, como eu falei para vocês, eu não rodei tráfego para esse funil, eu vou começar a rodar tráfego agora. Estou vindo fazer esse vídeo para vocês antes, explicando como que foi o conceito de construção, e espero que vocês estejam mais interessados nesse conteúdo que eu estou fazendo aqui agora para vocês, no funil de automação e como vai ser isso. E mais ainda porque eu embebedei ali dentro, tá? Não é embebedar de cachaça não, tá, gente? O código, tá? Que eu consigo colocar automação aqui dentro do Keys. Cara, tá muito, muito foda. Você aí provavelmente deve cair em algum desses anúncios meus e deve vir parar aqui. E esse é o conceito novo que eu vou estar trazendo de funil. E se vocês gostaram do conteúdo, eu vou fazer mais conteúdos sobre isso com vocês. E estou criando bastante coisa aqui agora em cima desses funis. Bastante coisa assim, bastante funil dentro disso. Foi completamente um vídeo sem roteiro, mas espero que vocês tenham curtido, gostado, e vou ver se eu trago mais conteúdo para vocês sobre isso. Deixa aqui no comentário se vocês curtiram. Valeu!